A informação em primeiro lugar. Acorda pra vida. Alvin Santana. Toca o sino da Excelsior, 7h30, não perca a hora, 7h30, né? A gente inicia a entrevista aqui com o deputado federal João Roma, que vai falar com a gente um pouquinho da sua vida lá no Congresso. Tem reforma da Previdência aí, assunto polêmico na reforma também administrativa, ele que foi responsável em tocar essa reforma administrativa do governo Bolsonaro. E a reforma da Previdência é a grande expectativa da semana, né? Há indícios aí, o Rodrigo Maia disse que prevê a votação a partir de amanhã, né? E é a expectativa do Brasil, né? O que é que vai mudar nessa reforma da Previdência? Deputado João Roma, seja bem-vindo ao programa Acorda pra Vida aqui da Rádio Excelsior. Bom dia, Almir Santana, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Excelsior. É sempre uma satisfação muito grande poder participar desse programa que tanto serviço presta à população, não é? E começando mais uma semana, daqui a pouco já decolo para Brasília, né? A tendência é ter uma semana bem intensa, como noticiado aí, provavelmente amanhã já dá início à votação da reforma da Previdência, né? Muitos agitos, muitas discussões acirradas, né? E esse é o cenário político nacional que nós temos vislumbrado esses últimos dias. Bom, com relação a essa reforma da Previdência, né, um assunto mais quente e com certeza o dia todo no Brasil vai ser de debate, porque chega na reta final e o período da votação. O senhor acredita que o governo tem os votos necessários para aprovação? Vai realmente votar a reforma amanhã e com certeza vai conseguir aprovar? Olha, acredito que sim, homem. É claro que a política não é um retrato, né? É um filme, né, que vai se conjecturando. Não é matemático, não é exato, não, né? Mas a tendência é essa, sim. Não é exatamente que o governo tenha montado uma maioria no Congresso, mas é que o assunto, né, tomou hoje uma dimensão tal, dentro inclusive da opinião pública brasileira, onde todos já percebem que, independente de qual fosse o governo essa novela, né? Exato. Independente de qual fosse o governo de plantão, se fosse Haddad, Alckmin, Bolsonaro, enfim, certo? Todos teriam que tratar do assunto da reforma da Previdência. Eu acho que a própria população já percebe que sem uma reestruturação do governo, né, sem uma arrumada de casa perante as contas públicas, quem sofre mais é o mais pobre, que vai deixar aí de ter acesso ao emprego. Hoje o desemprego realmente, com essa economia parada da forma que está, assola. Não tem quem anda por aí que não receba uma solicitação, um encaminhamento, né, todos de fato fora do mercado de trabalho. Então, para ativar isso, não vai ser com o emprego público que vai se resolver a vida da população. Vai se resolver isso ativando a nossa economia, gerando mais empregos, até porque eu sempre digo que não há nenhum programa social que possa superar a dignidade que o emprego pode levar para uma família, certo? A dignidade que a pessoa possa ter o seu sustento através de uma oportunidade. Então esse eu acho que é o grande X da questão em relação à reforma da Previdência, que o assunto, digamos, está maduro, e eu acredito sim que essa movimentação, certo, já criou, na verdade, as forças necessárias para que tenha sim a aprovação. Bom, 7h33. Olha, após uma aprovação como essa, você acredita que o Paulo Guedes, ele sempre fala, não, depois da reforma da Previdência nós vamos crescer, e até então a gente não vê um link, né, tão grande assim da reforma da Previdência com geração de emprego no Brasil, né, com a melhora imediata da economia. Claro que a reforma da Previdência vai dar uma saúde maior ao governo para futuros investimentos. Nós temos no Brasil quase 40 mil obras paradas. Há uma expectativa de, depois disso aí, se pensar em se retomar essas obras, reforma tributária, o que é que vem depois aí da reforma da Previdência, o que é que pode melhorar efetivamente na vida do cidadão brasileiro, deputado? Sim, Almir, veja bem, não é apenas de governo que uma economia gira. O que eu digo com isso é que o Brasil não depende exclusivamente do governo. O Brasil depende, ou seja, a vida real do brasileiro, certo? Ela cada vez menos depende do governo. A iniciativa privada que emprega, né? A rigor, quando se anda por aí, as pessoas querem muitas vezes que o governo não atrapalhe. Não é? Então, a reforma, como você falou, ela dá sinais para a economia, para a vida real, certo? E isso por si só desdobra, né,
esse aquecimento da economia significa o quê? Que os empresários vão abrir novos empreendimentos, né? Que as coisas começam a girar, certo? Que com a maior sensação de compra, com o maior poder de compra por parte do cidadão, você aumenta a construção civil, que emprega tantas pessoas. Quantos pedreiros você conhece que não estão aí desempregados? Quantos motoristas que não precisam de uma posição de emprego, certo? Até doméstica que está precisando até fazer uma diária e não está encontrando. E isso se ativa através da economia da vida real. Então, nem tudo, certo, são ações, né, desenvolvidas exclusivamente pelo governo. Então, com essa primeira reforma aprovada, essa sensação, esse sinal para o mercado é dado e a economia por si só já começa a se ativar. É óbvio que, logo após a Previdência, nós já temos que começar a tratar da reforma tributária. Reforma tributária que já deve ter a comissão especial instalada, que eu fui o relator lá na CCJ, onde aprovamos, né, em tempo recorde o relatório da tributária praticamente por unanimidade. Só não contou com o voto do líder do PSOL, mas isso é natural, que é a posição política dele, mas ele até elogiou o relatório. E a reforma a reforma tributária, essa que vem na sequência, ela inclusive é muito mais suave internamente no parlamento. Por quê? Porque ela agrega muito, ou seja, todas as pessoas verificam que isso é totalmente necessário e é um ponto comum, tanto do governo federal quanto do legislativo, quanto da própria sociedade brasileira. Todos, desde que eu me conheço por gente, todo mundo fala sobre reforma tributária. E agora está no momento dela acontecer. Por quê? Porque tem que readequar essa forma do Estado, certo? Arrecadar e pagar suas contas, mas ele tem que aliviar o peso em cima do cidadão brasileiro. E essa reforma que agora vem, ela visa simplificar essa questão dos impostos. Ela vai substituir 5 impostos e vai transformar em apenas um. Ela pega 3 impostos federais, o ICMS e o ISS, que é municipal, e transforma em apenas um imposto, que é o IBS, certo? Que é um imposto sobre bens e serviços, e esse imposto já é um imposto mais moderno, onde a maioria dos países tem utilizado essa modalidade, em alguns lugares chamado IVA, certo? E é dessa forma... Mas vai diminuir porque vão ficar 5 em 1, né? Isso. 5 em 1. Mas ela simplifica a estrutura. Só por simplificar a estrutura, ela já alivia em quase 12% a carga tributária, ela diminui a estrutura burocrática toda, porque você imagine vários departamentos. Com a guia só você paga, inclusive de formas subjetivas. São tantas regrinhas na questão do imposto, que você vê que você tem uma lei e tem milhares de normativas. Imagine que você tem isenção para o pãozinho, mas não tem isenção para farinha de rosca. O que é farinha de rosca? É pão velho triturado. Então são coisas ridículas que ficam entrando dentro de um quesito subjetivo e você precisa de muita gente para ficar avaliando isso, várias ações na justiça, e determina que nem o governo arrecada, nem o cidadão tem a segurança jurídica e a liberdade para poder estar investindo e avançando nisso. E com esse IBS, você simplificando isso, você também alivia a estrutura em cima de quem produz. Porque hoje você vende para 30, 60, 90, 120 dias, e com 20 dias você já tem que pagar o ICMS, não é? E aí você fica sem capital de giro para poder ampliar a sua oferta de produtos. Então isso tudo ativa a economia de uma maneira tal que apenas o mecanismo, como eu falei, de simplificar esses impostos já é um grande alívio em cima do cidadão e é uma tendência de você poder criar novos empregos no Brasil também. Deputado João Roma, na sua avaliação, melhorou a relação entre o governo e o Congresso brasileiro, essa interlocução aí hoje, houve avanço? Dá para dizer que aconteceu isso já? O parlamento hoje se comunica bem com o executivo hoje, e o executivo a mesma coisa? Eu acho que a relação melhorou muito, viu, Almir? É natural, cada um tem o seu estilo, estando no governo. O Bolsonaro se elegeu, inclusive, professando essa forma de lidar com os assuntos. A população brasileira, portanto, sabia a maneira dele de tratar das coisas. Não se pode, portanto, criticar por estética. Você pode criticar por conteúdo, né, por ações que são desenvolvidas. A percepção geral que eu tenho percebido nas ruas é que as pessoas enxergam que, às vezes, se gasta muita energia com assuntos que não são tão cruciais, que não são tão urgentes no momento,
momento, certo? Mas o importante é que as coisas de alguma forma estão Vão se avançando, arrumando. há um amadurecimento, apesar dessa renovação de mais de 50% do Congresso Nacional. Eu acho que isso foi uma sinalização positiva, até porque mostrou muito mais legitimidade, ou seja, a população brasileira mandou um recado na última eleição e queria renovar, certo? A minha participação em Brasília é um pouco o sinal disso, né? Eu estou lá no meu primeiro mandato e fiquei muito feliz por ser reconhecido como um dos cabeças do Congresso Nacional em tão pouco tempo de parlamento. Então tudo isso são sinais positivos, certo, do fortalecimento institucional brasileiro. E eu acho que muitas forças contribuem também para melhorar essa relação. Eu acho que a partir do momento que você tem, por um lado, pessoas que ficam querendo ver o quanto pior não é melhor, eu acho que tem outras pessoas que visam trabalhar também construindo essas pontes, melhorando esse relacionamento, certo? Então eu acho que é por aí. Eu acho que num momento como esse a gente deve estar saindo de palanque. Na hora da eleição... torcer para que o Brasil dê certo. Na hora da eleição, cada um pegue sua bandeira e defenda o seu candidato. Mas na hora de governar, na hora de tratar de assuntos do povo brasileiro, temos que dar as mãos, inclusive situação, oposição. A gente tem que tratar do assunto com a responsabilidade necessária, com diálogo, com civilidade, com educação, que muitas vezes até falta. Certo? Tem uns parlamentares que exageram, se passam ali, e ali... Não cabe isso num parlamento. Eu costumo dizer, Almir, que o parlamento não é apenas o reflexo do povo brasileiro. Ali tem que estar à vanguarda do povo brasileiro, porque cabe ao líder dar o exemplo. E muitas vezes esse exemplo tem faltado. Mas são muitas pessoas que, por outro lado, tentam ajudar e criar pontos positivos. Até nosso arcebispo teve lá com o presidente Bolsonaro, certo? Comentando sobre a canonização da irmã Dulce. Eu acho que foi um momento positivo. Há algumas semanas eu tinha ido com Maria Rita ao ministro da Saúde, o ministro Mandetta, que é meu amigo de muito tempo, e ela nessa oportunidade entregou ao ministro Mandetta uma correspondência do nosso arcebispo Dom Murilo, solicitando uma visita oficial ao presidente da República para comunicar o feito da primeira santa nascida no Brasil a ser canonizada. O presidente Bolsonaro, portanto, recebeu na semana passada o Dom Murilo junto com Maria Rita. Foi uma audiência muito positiva e eu acho que são esses momentos que buscam unir a nação brasileira. Nós temos que utilizar esses momentos, não é, que estão às vezes fora da pauta administrativa, não é? Ou seja, no quesito esportivo, como foi ontem lá no final da Copa América, ou até num assunto como esse, que envolve tantas pessoas, né, e que são assuntos do bem, né, assuntos que iluminam e dão esperança para a nossa população, que também contribuem, certo, para esse novo momento do Brasil, certo? Então eu queria não só parabenizar Dom Murilo e Maria Rita pela visita ao presidente Jair Bolsonaro na última semana. O presidente comunicou, inclusive, que estaria tentando colocar na sua agenda a vinda dele aqui na Arena Fonte Nova, quando haverá um ato solene logo após a canonização de Irmã Dulce, certo? Eu, junto com alguns outros parlamentares, estamos organizando uma ida oficial lá no dia 13 de outubro ao Vaticano para a Rádio Excelsior vai transmitir ao vivo, para presenciar a canonização da Irmã Dulce. O próprio prefeito Assemineto já comunicou que estará presente nesse ato, certo? Que tem um quesito muito forte de fé, com certeza, né, para todos os católicos, mas também tem um quesito, né, de projeção do Brasil e da Bahia e Salvador mundial, e especialmente da primeira capital do Brasil, Salvador, que foi palco, né, de todos esses acontecimentos, né, desses momentos que simbolizam realmente essa fé. E aqui também está instalada as obras sociais, a Alcide, as obras sociais Irmã Dulce, que desenvolvem um importante trabalho para a nossa população. E hoje isso tem até uma correlação também com o turismo religioso. Sim. Você vê que o prefeito Assemineto está fazendo atualmente toda uma estrutura, não só foi a reestruturação, né, da Igreja do Bonfim, toda a requalificação do entorno da Igreja do Bonfim, que ficou muito bonito. Quem puder e não tiver ido ainda no Bonfim, Colina Sagrada, né, vai lá na Colina Sagrada, que o lugar está muito bonito. E agora vai da Colina Sagrada até o Largo de Roma, vai ser totalmente reestruturado e aquilo ali vai ser chamado Corredor da Fé aqui em Salvador. Então você junta, né, em um pequeno espaço
tanto a Colina Sagrada com a Igreja do Bonfim, até as obras sociais Irmã Dulce, que lá está, certo, o túmulo da Irmã Dulce. Então tudo isso se interliga. Então hoje o turismo religioso movimenta uma grande parcela da economia, gerando também empregos, não é? E criando uma série de romarias, né? Muita coisa que são não só importantes do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista simbólico para a primeira capital do Brasil. Bom, 7 horas e 45 minutos. Ano que vem eleição em Salvador, né? O prefeito Assemineto deixa a prefeitura, até então o seu candidato, né, ou um pré-candidato, né, que leva uma certa vantagem aí, ou é apontado como possível candidato, é o Bruno Reis. João Roma também tem um nome forte, né, porque integrou, né, o governo do prefeito Assemineto por muito tempo, né? Agora é deputado federal, já tem uma grande participação aí no Congresso, né? Vem sendo apontado aí como um dos parlamentares de destaque no Congresso Nacional. João Roma tem alguma pretensão em 2020 ou já acha que está definido, seria o Bruno Reis mesmo, ou aguarda aí a definição do prefeito? Olha, 2020 é 2020, não é? Claro que é muito natural que o assunto comece a se discutir, comece a ter muita especulação. Isso é quase quando a gente fica imaginando como é que vai ser a escalação da seleção brasileira. Olha, quem vai, a gente quem não fala vai, assim, mas 2020 já está daqui a 5 meses. Quem né? são os jornalistas, quem são os jogadores que estão aí cotados para estar em campo e tal. É legítimo, naturalmente, que ocorram muitas movimentações. E é também legítimo que cada líder político, cada personalidade dessa aspire, né, a governar a cidade onde você vive. Isso é plenamente natural também. O que eu tenho comentado sempre é que é muito importante que a população, certo, até aqueles que não atuam diretamente na política, mas que fazem o dia a dia da cidade acontecer, que percebam como é importante hoje você aliar, né, a preferência política a uma boa administração. Você verifica que ao final aí desse período de quase 8 anos, quando a Assemineto chegou à Prefeitura de Salvador, naturalmente admitido até por camadas da oposição, você verifica que Salvador mudou de status. A cidade estava caída, a cidade estava com autoestima baixa, estava praticamente jogada às traças, e hoje a cidade de Salvador, quem vem visitar, elogia. A cidade tomou um outro ar, a cidade iluminada, que tem uma estrutura organizada, com a pauta de eventos fundamental, certo? Só para fazer uma comparação, no ano que chegamos à Prefeitura de Salvador, o Réveillon foi um trio elétrico pequeno no Farol da Barra. Hoje em dia, o Festival da Virada de Salvador é uma das maiores festas do Brasil, com 5 dias de festas, que movimenta a economia. Traz o turista para a cidade. Traz tudo isso. Então, isso tudo, certo, são ativos, né, onde você fez transformar a cidade. Não só aqui nessa área onde, mais central, né? Onde você tem central, mas especialmente quando você pega aqui, vamos supor, Orla, você vai lá na Orla de Tubarão, Paripe, ou seja, tudo extremamente organizado, ou seja, da mesma forma no subúrbio, com equipamentos importantes como o Subúrbio 360, a comunidade Guerreira Zeferino. Então são ativos de uma cidade que avança numa boa administração. Então o que eu acho que é muito importante é que a população perceba e observe nessa sucessão do prefeito Assemineto para que a gente não perca alguns ativos que já estão incorporados, porque fazer não é fácil, mas desfazer, certo, ocorre de um dia para o outro. Então é muito cuidado com isso aí, ou seja, a população precisa ter muita responsabilidade para a gente estar assim, acompanhando essa sucessão, para poder tomar a melhor escolha, especialmente uma escolha que não faça escorrer pelos dedos todos os ganhos que a cidade de Salvador obteve com a chegada do prefeito Assemineto na sua administração. Bom, alguns pré-candidatos já começam a se movimentar, a se lançar. Um deles é o atual presidente da Câmara Municipal, né, o Geraldo Júnior, que inclusive na semana passada colocou em votação um projeto que não é em desacordo com o Executivo e a base do prefeito, né, derrubou a pauta do dia, né, quer dizer, não teve quórum para se votar um projeto que não tinha sido discutido ainda, e iniciou-se uma certa descontentamento, né, entre o Executivo e o Legislativo. Talvez por conta, né, desse início aí e de atitudes do presidente da Câmara. Você acha que está muito cedo ainda para se criar esse tipo de situação, até porque a população, né, nesse momento ainda quer ver trabalho, né? E não tem ainda muito trabalho ainda para acontecer, graças a Deus, a cidade está arrumada,
com recursos disponíveis em caixas, com todo um planejamento de ações para ser realizadas, certo? São coisas muito importantes. Você imagina uma cidade como Salvador, cidade com 3 milhões de habitantes, né? Uma capital como essa, importantíssimo não ter um centro de convenções. Então a prefeitura, né, com recursos próprios e apoio do governo federal, está avançando, e em breve teremos a inauguração do nosso centro de convenções. E tantas outras entregas, né, que vão, na verdade, colocar a nossa cidade no outro patamar. Essas discussões fazem parte do jogo político. Os poderes são independentes, né, executivo, legislativo e judiciário. Todavia precisam ser harmônicos. Por que harmônicos, Almir? Porque é fundamental que haja o mínimo de uma agenda alinhada em benefício da população. Você não pode, por outro lado, ou seja, estar utilizando esses mecanismos para próprios, né? Criar, né, situações, ou estar tentando fazer sua plataforma política em cima dessa queda de braço. O que eu acho importante e legítimo, não só o presidente Geraldo Júnior, mas tem aí vários nomes que fazem parte e orbitam, né, que estão ligados ao prefeito ACM Neto de alguma forma, como o próprio Guilherme Belintani, Leonardo Prates, certo? Hoje, naturalmente, você tem o Bruno Reis, que é, além de vice-prefeito, secretário, é um político habilidoso. Ele já mostrou também que tem habilidade administrativa. Então é bem natural que Bruno Reis esteja à frente nessa disputa, ou seja, nessa disputa a ser a pessoa que vai levantar a bandeira, que será o sucessor do prefeito ACM Neto nessa administração. Então é muito natural que Bruno, não só por ser vice-prefeito, por também estar na área administrativa, por ter o perfil dele que está aí no dia a dia da cidade, ele hoje naturalmente tem uma vantagem nessa sucessão. Não quer dizer que isso esteja resolvido, porque política, certo, é você agregar forças, política é você conciliar, né, esses interesses, né, essas propostas em torno do que é melhor para a cidade do próximo ano. Então tem muito acontecimento, cada vez a temperatura vai aumentar nisso aí, vai no degradê, mas eu tenho certeza que a população de Salvador saberá, certo, enxergar todas essas movimentações, e eu imagino que ela decida de uma forma muito correta, uma vez que sejam apresentados esses nomes, aquele que de fato reúne as melhores condições de levar à frente os avanços que a nossa capital já conseguiu superar. Bom, 7h52. Salvador vai ganhar, como o deputado falou aqui, um novo centro de convenções, ou seja, acredito que até dezembro, né, mais ou menos, é a previsão da prefeitura de inaugurar esse novo centro de convenções. O governo, né, anunciou que vai construir um outro centro de convenções no comércio, né? Você acha que Salvador a Bahia comportaria 2 centros de convenções dentro da mesma cidade? É possível. É possível. O que a população toda fica um pouco surpresa, né, é como é que um governo que deixou o nosso centro de convenções entregue às traças, certo? Literalmente desabar, né, ficar aquela coisa horrível, não é? Como é que um governo que sequer tomou providências ainda com o centro de convenções que caiu, como é que ele está pensando e fica anunciando, criando factoides em cima de um outro projeto, sem inclusive ter os elementos prontos à mão para a cidade de Salvador? Não pode ficar, ou seja, o planejamento da cidade entregue a um acirramento político, a uma disputa de gostos, não é? Ou seja, a implantação de um equipamento como o centro de convenções tem todo um período de maturamento, certo? Então esse projeto que o prefeito ACM Neto já está executando, ou seja, não é só conversa mole, não é só jogando para a plateia, a obra está lá, está acontecendo, certo? No próximo ano já inaugura. É uma obra que tem um tempo de maturação, porque não é do dia para a noite que você cria um centro de convenções e você já vai ter uma grade de eventos, programa, tudo isso precisa de um período até para retomar, e até para reativar. Ele tem que ser sustentável, tem, né? Que ser, porque não adianta você criar as coisas para a população ficar pagando, como fizeram com a Arena Fonte Nova, que faz o empreendimento a um preço altíssimo. Resumo, quem paga isso é o governo, ou seja, é o imposto do cidadão. Então todos esses projetos precisam ter sim um estudo de viabilidade, precisa ter uma cadência, uma estrutura, um planejamento para que isso se decante. Então eu lamento muito
que ao invés de se focar em assuntos que são tão cruciais para a população, que hoje sim são muito mais urgentes por parte do governo do Estado, como é o caso de educação, saúde e segurança pública, certo? Você não vê investimento nesses setores, você vê especialmente a população do interior do Estado sem ter assistência médica, sem ter a quem recorrer, superlotando inclusive os hospitais dos grandes centros urbanos, certo? Você vê uma segurança pública sem providências efetivas, sem a presença do Estado, com a bandidagem tomando conta no interior, a droga entrando de uma forma desenfreada, certo? Muitas cidades, inclusive, sem sequer uma agência bancária, porque não tem condições de manter uma agência. Chega lá praticamente um faroeste, parece o cangaço retornando no interior da Bahia. A realidade brutal, Almir. E em vez do governo focar em assuntos tão cruciais como esse, fica querendo acirrar com algumas coisas que vêm dando certo, que estão resolvidos, como é o caso do Centro de Convenção em Salvador. Você imagina, você quer ir hoje, pega uma estrada e vai visitar um parente no interior, Almir. Tudo esburacado, certo? Especialmente as pequenas estradas vicinais, um horror. As estradas totalmente... Tem estradas que foram, parece que feitas uma maquiagem no ano passado, e você já passa, ou seja, menos de um ano que a estrada foi feita, a cidade já está se desmanchando. Certo? Parece que passou uma capinha de asfalto, né? É uma coisa horrível, certo? Várias, né, dessas localidades que eu que tenho rodado muito interior agora, que eu preciso retornar, não só para agradecer, né, o voto, mas para levar justamente novos investimentos do governo federal na Bahia fora. Essa é a realidade que você enxerga na Bahia, Almir. Então o que eu lamento é que o governo deixe de fazer o que é prioritário para a população, para querer, ou seja, fazer uma queda de braço com a administração que vem dando certo, querendo, no caso, buscar acirrar, né, a proposta para entrar também nesse protagonismo que o prefeito Assemineto tem exercido na cidade baiana. Bom, 7 horas e 56 minutos. Esse momento, né, de turbulência que vive o ministro Sérgio Moro, depois do vazamento, né, pela Intercept Brasil, de áudios e de conversas, né, com o procurador Dallagnol e com outros membros do Ministério Público. Claro que não foram ainda não foram confirmados se são verídicas ou não, mas esses relatos, né, estão o tempo todo ganhando a mídia aí, e de certa forma há um desgaste da figura do Sérgio Moro. Qual a avaliação do deputado João Roma? Olha, eu não estou vendo esse desgaste todo em cima do ministro Sérgio Moro, não, viu, Albin? Na última sexta-feira... Acho que ele sai fortalecido desse... Eu acho que ele até se fortaleceu. Na última sexta-feira, na última semana eu tive 2 momentos com o ministro Sérgio Moro. Um foi lá quando ele foi à CCJ, na semana retrasada, certo? Para prestar esclarecimentos, responder os parlamentares. E outra, né, foi na última sexta-feira que eu fui num evento da XP, um evento lá em São Paulo com mais de 10 mil pessoas na plateia, e o ministro Sérgio Moro foi aplaudido de pé, certo? É claro que, certo, esses vazamentos mostram o quê? Diálogos e tal. Então, quando você vai em relação ao judiciário, o que a população espera é que haja não só toda a transparência, mas também uma certa liturgia. Por outro lado, Sérgio Moro significa o quê para a população brasileira? Alguém que se dedicou além, né, do seu trabalho, certo? Foi muito dedicado, e que ele é um símbolo hoje do combate ao crime organizado. Não é só corrupção, não. É o combate ao crime organizado, que isso sim é que é crucial para a população brasileira, certo? Você tem hoje tráfico de droga que ninguém controla, certo? Você tem armas para cima e para baixo, passando pelas fronteiras, certo? Você tem uma série de coisas que o crime organizado vai dominando, áreas onde o Estado não consegue entrar, que isso sim afeta o dia a dia da população brasileira, certo? Além disso, ele conseguiu levar a cabo a Operação Lava Jato, certo? Que fez o que a população brasileira já estava descrente, que era desmascarar, certo, alguns ocorridos de desmando na vida pública. Então são muitos, né, elementos que fazem isso. Os vazamentos, se por um lado mostram, certo, fofocas e conversas inadequadas entre procuradores, do lado do ministro Sérgio Moro, você não vê uma falha de conduta, certo, por parte dele. Você não vê uma fala que esteja descredenciando a pessoa enquanto uma autoridade, enquanto um líder. E ele hoje precisa ser observado não apenas como juiz, mas hoje como homem público, como ministro de Estado da Justiça, que é um ministério importantíssimo para o Brasil.
Então eu tive 2 vezes com o ministro, vejo que ele está se fortalecido, certo? E vejo que a população brasileira, por mais que não aprove esses vazamentos, por mais que não queiram esse tipo de diálogo, de conversinhas e tudo mais, eu acho que a população brasileira tem expectativa sim, para que aumente a sensação de segurança, para que criminoso esteja na cadeia, para que a legislação esteja não só com segurança jurídica, que é o que viabiliza novos investimentos e a criação de novos empregos, mas especialmente com a presença maciça do Estado brasileiro, especialmente em áreas que o Estado praticamente hoje já perdeu o controle. Bom, são 8 horas ali no meu relógio oficial ali. Quero agradecer ao deputado João Roma pela sua participação. Marcar outras vezes, deputado, né? Nós vamos ter essa reforma da tributária que vai se iniciar aí, essa discussão, e vamos trazer mais pontos aqui, vamos aguardar essa votação nessa semana da reforma da Previdência e marcar para o deputado voltar aqui. Tem muito assunto ainda que não deu para a gente conversar, porque o tempo foi curto, mas vamos marcar outras vezes, viu? Obrigado pela sua presença. Vamos fazer, Almi. Eu lhe agradeço mais uma vez o convite para participar aqui do seu programa, a Rádio Excelsior, com todos os seus ouvintes na Bahia fora, uma rádio que não só leva informação, como também cidadania. Queremos entrevistar lá no Vaticano, viu? Estarei lá, se Deus quiser, terei esse privilégio. E em Brasília também, eu me coloco à sua disposição, sempre que surgir algum assunto mais quente, que quando a gente esteja lá no plenário, pode me ligar. E de lá a gente leva os esclarecimentos para todos os nossos ouvintes. Muito obrigado a todos, uma semana abençoada para todos os ouvintes, certo? Vamos seguindo a nossa labuta com alegria e atuando aí, trabalhando em prol de quem mais precisa. Muito obrigado, um bom dia a todos. Bom dia, deputado, um abraço, viu? Sucesso, boa sorte lá em Brasília. Bom, 8 horas em ponto. Deixa eu dar essa notícia aqui de última hora, né? O piloto de avião bimotor King Air C-90A morreu na manhã de sábado durante aí um voo entre a Bahia e São Paulo. De acordo com o G1,